Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé.
ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé.
ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Boa tarde a todos. Havendo esquerdo. Número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira divergir, aprovada. Temos aqui pedidos de preferência. O primeiro é o 6º da pauta, o recurso eleitoral 246/45. Em que é recorrente Diogo Menezes Machado e Salude Almeida, recorrido ao Ministério Público. Temos pedido de preferência do doutor Danilo, está presente? Está. E do senhor procurador regional. Dispensa o relatório, os dois? Dispensa, senhor presidente. Dispensa? Dispenso. Sim. Com a palavra... Um momento aqui. Eu gostaria de primeiro de anunciar que o primeiro, justificação de desfiliação partidária, perda de cargo eletivo, número 24270, será retirado de pauta hoje e continuará no dia 28/6. Já era uma continuação do julgamento, é um pedido de vista do Dr. Marcos Pinto. Temos também retirado de pauta os embargos de declaração no processo número 1/54, da relatoria da doutora Clarice. Retirado de pauta o número 6, a prestação de contas eleitorais 399/77, da relatoria do doutor Marcelo Augusto Costa Campos. Temos aqui o retorno. São esses 3. Presidente. O segundo também, a prestação de contas eleitorais 405/84, da relatoria do Dr. Marcos Pinto, continuação de julgamento adiada para a sessão do dia 28/6. É um pedido de vista meu, presidente. Perfeito. É pedido de adiamento do Dr. Pina, não é isso? Isso, perfeito. Pronto, são esses 4.
Com a palavra, doutor Danilo. Pronto. Eu passo a palavra à presidente, à relatora, para conduzir o... Boa tarde a todos, presidente dessa casa, membros dessa corte, senhor procurador regional, advogados aqui presentes e eventuários de justiça. Dispensado o relatório, eu vou passar a palavra para o advogado do recorrente para sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, ilustre procurador regional eleitoral, demais julgadores, cumprimento a corte e rendo devido elogio à sua atual composição, que representa com grande prestígio a envergadura dessa corte regional e sua respeitável jurisprudência. Inicio a sustentação com uma reflexão extremamente pertinente em razão desse processo, que é uma indagação sobre o quanto realmente acreditamos na nossa Constituição Federal, o quanto confiamos nos direitos e garantias constitucionais e no devido processo substantivo constitucional. Essa indagação se justifica num contexto de grande turbulência de direitos constitucionais e violação a essas garantias no processo. É um recurso em ação de investigação judicial eleitoral das eleições de 2016 do município de Carira. O destaque ao ano da eleição se justifica, e tem uma especial atenção, pela fixação de tese pelo TSE para as eleições de 2016, com relação a um tema relevante e conhecido por Vossas Excelências. Não estou me referindo a simplesmente uma jurisprudência dominante. É o caso de fixação de tese pelo TSE com relação à necessidade, à obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário em ações de investigação judicial eleitoral que apontem para a prática de abuso de poder, propostas contra candidatos beneficiados, mas necessariamente tendo que ser inseridos aqueles que efetivamente praticaram o ato, que é rigorosamente o caso. Essa matéria idêntica foi reconhecida por esse tribunal nos autos do RE 24730, também de 2016, de relatoria de doutor Gilton, com a qual pedimos, por força de coerência, a manutenção do entendimento e o reconhecimento de decadência em razão da necessidade de observância de prazo para essa emenda inicial e inclusão no polo passivo da ação. A ação foi ajuizada exclusivamente contra o candidato a prefeito, mesmo com fatos atribuídos a terceiros. Há um segundo questionamento nesse ponto, que é, para além da jurisprudência da Casa, sobre a necessidade de inclusão do candidato a vice-prefeito. Nesse caso, não foi feito. E aí tem-se um ponto relevante de dúvida, e coloco a Corte para que esse debate exista, se o novo Código de Processo Civil, absorvendo e mantendo a teoria da asserção, essas condições da ação e pressupostos processuais vão ser observados no momento do ajuizamento da ação. Porque no momento do ajuizamento da ação, a ação foi exclusivamente ajuizada contra o candidato a prefeito. A ausência do vice-prefeito, nesse caso, gera um prejuízo ante a necessidade do litisconsórcio. Esse litisconsórcio é amplamente reconhecido pela jurisprudência. A pergunta é, se a superveniência da eleição, com a derrota desse candidato, autoriza ou esse fato superveniente faz nascer o novo pressuposto da ação interposta lá atrás de forma equivocada. Ou seja, não tendo sido eleito o candidato a prefeito, o seu litisconsórcio necessário, candidato a vice, não passaria a sofrer os efeitos dessa decisão. A pergunta é se essa falha processual estaria sanada a partir desse fato superveniente ou não. A nosso sentir, parece que o Código de Processo Civil caminhou num sentido muito claro de manter a teoria da asserção e, observada a ação quando da sua interposição, a falha, a ausência de indicação do litisconsórcio passivo, também do candidato a vice-prefeito, e gera uma inarredável consequência de extinção do processo pela decadência. Então, por esse segundo motivo, temos também a necessidade do litisconsórcio passivo necessário.
E prossigo, excelências, tentando ser muito breve, apesar do processo ter algumas questões de relevo importante. A causa de pedido da ação é exclusivamente, o processo nasce de uma conduta atribuída a duas pessoas. Um senhor chamado Fábio e outro chamado Fagno. Através de uma denúncia anônima, através do sistema Pardal, do qual essas pessoas teriam postado no WhatsApp uma foto com dinheiro e um áudio dizendo a lapada vai ser grande, se referindo a ganhar a eleição e apostas nesse sentido. Daí a promotoria zonal instaurou inquérito e pediu a apuração desses fatos, também sob a ótica de compra de voto. A Polícia Federal abriu o inquérito e, como diligência, tentando superar a denúncia anônima da origem, fez uma única diligência contida a folha 25, que eu peço vênia para breve leitura, para esclarecimento da matéria, não com minhas palavras, mas com a única diligência complementar existente no processo, no seu nascimento. Aspas. Palavras da promotora zonal em informação no inquérito policial, sendo essa a única diligência. Aspas. Não conseguimos ata notarial do contido no WhatsApp, onde foram veiculadas as pessoas nominadas no ofício, que portariam dinheiro, e também não conseguimos comparecimento ou identificação de nenhum noticiante. Aspas. Novamente. Foi ainda repassado anonimamente endereços onde poderia estar armazenado o dinheiro. E a consequência disso, de uma diligência e denúncia anônimas, se seguiu imediatamente a interceptação telefônica, da qual defendemos absoluta inconstitucionalidade. A tranquilidade que temos com relação a esse processo é que não estamos tratando de subjetividade alguma com relação a essa interpretação. É rigorosamente um caso chapado de inconstitucionalidade, nas palavras da própria promotoria zonal. A informação nasce anônima e a diligência única realizada é de que foi repassado, aspas, anonimamente, endereço de onde poderia ter dinheiro armazenado. O próprio relatório do inquérito policial trata a dita suspeita do senhor Fagno e Fábio como postagem no intuito de demonstrar força política e que nada se sabe a respeito de qualquer utilização de dinheiro de compra de votos. Rigorosamente, apenas nesse contexto, culminou a quebra de sigilo telefônico, interceptação, além de procedimento de busca e apreensão. A jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Poupo Vossas Excelências de muitas leituras com relação a isso. Permaneço exclusivamente no RESP 502/57/2016. Toda a jurisprudência que catalogamos para essa finalidade é da própria eleição em discussão. Aspas, eleições de 2016, recurso especial, representação, captação ilícita, candidato. Interceptação telefônica autorizada com base em denúncia anônima. A ausência de diligências preliminares nesse sentido. Arguição de ilicitude da prova acolhida pelo tribunal. Julgamento pela improcedência da ação. Incidência de enunciado simulado do Tribunal Superior Eleitoral. Essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral é extremamente parecida com o caso. Aspas. A ilicitude apresenta-se mais evidente porque as supostas denúncias sequer foram juntadas aos autos, também no presente caso. A mera referência ao fato acarretou de imediato a interceptação de conversas telefônicas sem prévia colheita de demais indícios que pudessem, de sorte a desencadear medidas cautelares de maior peso. Senhor presidente, demais julgadores, a denúncia anônima viciou por completo o processo. No mérito, temos conversas interceptadas e uma audiência de instrução sem ouvir uma única testemunha, nenhuma,
Nenhuma. Além de não ter indicado no polo passivo as pessoas que teriam praticado o ato, a parte autora, nesse caso o respeitável Ministério Público, não indicou, preferiu não ouvir sequer como testemunha nenhuma das pessoas que teriam praticado tais atos. Ouvimos exclusivamente testemunhas de defesa e nenhuma testemunha sequer referida para essa finalidade. Então, a pretensão de condenação, como ocorreu em primeiro grau, ela decorre exclusivamente de presunção. E a presunção, mais uma vez, para a nossa felicidade, ela é escrita, ela não é subjetiva nesse caso. Nas palavras da sentença, o magistrado zonal, aspas, em expresso de presumir que os fatos discutidos na demanda tenham sido de conhecimento do primeiro recorrente. E mais, não é plausível que tenha atuado em sua campanha agindo sem o consentimento deste. Excelências, foi feito um pedido de prova pericial desde o início do processo e tentamos, de todas as formas, de que a sua realização antecedesse a instrução e a oitiva de testemunhas, para que fosse possível se inquirir as testemunhas a respeito do conteúdo daquilo que foi apreendido, interceptado e pudesse ser avaliado. Nós não obtivemos êxito com relação a isso e, contra a nossa vontade, tivemos uma inversão da ordem da realização da prova pericial, que nos parece, isso é pedido, ter violado o direito de ampla defesa e encerrado um processo com uma pretensão de abuso de poder e compra de voto, sem uma única pessoa ouvida a dizer que tenha sido oferecido, direta, indiretamente, ou por qualquer forma, benefício eleitoral. Mas que isso tivemos uma evolução da própria legislação eleitoral para fazer incluir no artigo 41A algo que com muito suor foi obtido, resultado da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que é: o testemunho de uma única pessoa precisa ser muito bem abalizado para justificar uma condenação por compra de voto. Nesse caso desse processo, a gente não precisa fazer uso desse dispositivo. O que temos é uma condenação por abuso de poder e compra de voto sem nenhuma testemunha ter dito e por culpa exclusiva de uma opção processual da parte. Doutor, o tempo Eu agradeço Vossas Excelências e, por essas razões, peço o provimento do recurso, primeiro, para que seja extinto o processo, reconhecida a necessidade do litisconsórcio passivo necessário e, sequencialmente, as preliminares foram arguídas. Agradeço bastante a paciência de Vossas Excelências e aguardamos o provimento do recurso. Com a palavra, o senhor Procurador Regional. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos os presentes, aos membros dessa corte, aos advogados aqui presentes. Senhora relatora, há um bom tempo, há alguns meses, eu tenho tido uma atenção especial com esse processo, porque, a meu ver, esse processo possui uma peculiaridade que precisa ser ressaltada, sob pena desse processo vir a cair na vala comum. Eu resolvi, na verdade, fazer essa sustentação oral para enfrentar as duas questões preliminares, até mesmo porque, quanto ao mérito, a sentença ora recorrida ela é irreparável, né, e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Deixa eu contextualizar um pouco esse processo. Esse processo consiste em uma representação, em uma AIGE, uma representação por captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico, que foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra o então candidato não reeleito, Diogo Menezes Machado, era o prefeito e acabou não sendo eleito, e também foi proposta contra dois candidatos a vereador, a senhora Salu Almeida, não eleita, e o senhor Isael Paulino Porfiro da Silva, esse eleito.
Ações eleitorais desses GAEs, eles objetivam, em síntese, o quê? A cassação do registro ou do diploma, a aplicação de multa e a declaração de inelegibilidade dos envolvidos. Qual é a peculiaridade desta ação eleitoral? Ela foi proposta pelo Ministério Público um dia antes da diplomação dos eleitos. Ou seja, quando o Ministério Público propôs essa ação, ele tinha plena ciência que o então prefeito e candidato à reeleição não havia sido reeleito. Por tal razão, a sanção de cassação do diploma já não mais seria possível. Essa é a peculiaridade, assim, é a principal peculiaridade dessa ação eleitoral. Mas, enfim, foram arguídos, os recorrentes arguíram, tanto no curso da instrução em primeiro grau, quanto por ocasião do recurso, duas preliminares. Primeira preliminar, a necessidade de formação de um litisconsórcio passivo necessário. E a segunda preliminar, da ilegalidade das conversas de WhatsApp que foram extraídas. Eu entendo que essas duas preliminares, elas podem e devem ser analisadas sob duas óticas distintas. Eu vou começar pela preliminar da ilegalidade das conversas de WhatsApp. A meu ver, quando os recorrentes questionam, tanto a licitude das conversas de WhatsApp, que instruíram a denúncia anônima, que deu ensejo ao procedimento preparatório eleitoral, autuado pelo Ministério Público Eleitoral, quanto com relação às conversas de WhatsApp que foram extraídas pela própria Polícia Federal. Então, é majoritário o entendimento nos nossos tribunais superiores de que uma investigação policial não pode ser instaurada única e exclusivamente com base em uma denúncia anônima. Tal afirmação não quer dizer, contudo, que a Polícia Judiciária ou até o Ministério Público possam realizar diligências preliminares visando a reunião de outros elementos de informação que possam confirmar o teor da denúncia anônima. E, uma vez reunidos esses outros elementos de informação, é plenamente ilícita a instauração de investigação policial. E foi justamente isso que aconteceu nos presentes autos. Foi autuado, num primeiro momento, um procedimento preparatório eleitoral no âmbito do Ministério Público, e este, por sua vez, requisitou à Polícia Federal a instauração do inquérito policial. Então, quanto à ilicitude que macularia toda a investigação, essa inexiste. Por outro lado, com relação às conversas de WhatsApp que foram extraídas pela Polícia Federal, eu acho importante destacarmos uma cronologia. Em um primeiro momento, o juízo da 29ª Zona Eleitoral, em 30 de setembro de 2016, proferiu uma decisão deferindo a busca e apreensão dos aparelhos e documentos que se encontravam em poder dos investigados. E, em um segundo momento, mais precisamente em 14 de dezembro de 2016, após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos, a partir de nova representação policial, foi autorizado pelo juízo a extração das informações contidas nos aparelhos apreendidos. Portanto, não há nenhuma ilegalidade em nenhuma conversa que foi extraída do aplicativo WhatsApp. Da mesma maneira, a extração pela Polícia Federal seguiu, certo, as rotinas internas da própria Polícia Federal, não havendo, portanto, necessidade alguma de prova pericial. Pois bem, eu acho que com relação a essa primeira preliminar, eu acho que, por essas razões, ela deve ser afastada. Já em relação à segunda preliminar, a segunda preliminar é aquela que diz respeito à necessidade de formação de um litisconsórcio passivo necessário. Mais uma vez, eu acho que essa preliminar também, essa questão, ela pode ser analisada sobre duas óticas diferentes. Tanto sobre a necessidade de formação de um litisconsórcio passivo necessário entre o candidato e particulares, quanto sobre a formação de um litisconsórcio entre o candidato e o vice. Com relação
a questão do litisconsórcio entre o candidato e o particular, eu reconheço que essa tem sido uma das questões mais delicadas do direito eleitoral. De tal maneira que a jurisprudência do TSE tem oscilado e tem sofrido viradas jurisprudenciais ao longo dos anos. Em síntese, de que maneira nós podemos descrever essas oscilações jurisprudenciais? Até 2014, o TSE entendia ser desnecessário tal litisconsórcio. Nas eleições de 2016, entretanto, o TSE passou a entender ser obrigatório o litisconsórcio entre o candidato e o particular que tenha colaborado no ilícito do abuso de poder econômico. Em 2019, por outro lado, teve início um processo de superação desse posicionamento. Primeiro, ao reconhecer que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário quando o particular que pratica o abuso atua na condição de mandatário do beneficiário, no caso, o candidato. E, mais recentemente, em julho do ano passado, por ocasião do julgamento do caso de Rodrigo Hollenberg, lá do Distrito Federal, candidato vencido, o TSE posicionou-se no sentido da inexigência de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato e o agente público responsável pelo abuso do poder político. Posicionamento esse que é perfeitamente extensível a esse caso concreto. Por fim, quanto ao litisconsórcio passivo necessário entre o candidato e o seu vice, não se ignora o disposto na súmula 38 do TSE. Entretanto, como essa ação, desde o seu nascedouro, jamais buscou a cassação do diploma, já que foi, repito mais uma vez, proposta quando o resultado final das eleições já era conhecido, e o demandado, o recorrente Diogo, não havia sido eleito, é inaplicável o disposto nessa súmula. Quanto a esse ponto, merecem registros os 3 julgados colacionados pelo MP atuante no primeiro grau. Nos recursos especiais eleitorais 64.827 e 82.843, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgados pelo TSE nos anos de 2015 e 2016, aquela corte firmou o entendimento de que, aspas, não há nulidade por ausência de citação do vice-presidente em ação de investigação judicial proposta em virtude de condutas ilícitas atribuídas somente ao prefeito não reeleito, em razão da impossibilidade de aplicação da pena de cassação, de registro ao diploma e do caráter pessoal da possível inelegibilidade decorrente. Já o terceiro julgado consistiu em um acórdão desta Corte proferido nos autos do mandado de segurança 18/26 de 2017. Na ementa do referido julgado restou assentado o seguinte: é entendimento pacificado no TSE que o litisconsórcio passivo necessário existe somente em relação aos candidatos a prefeito e a vice-prefeito, quando do ilícito resultar em tese a sanção de cassação do registro ou do diploma, circunstância que obriga o candidato a vice-prefeito a integrar a lide até o final do prazo para sua propositura, sob pena de extinção do feito, sem apreciação do mérito quanto a essa penalidade. 2. Não há nulidade por ausência de citação de vice-prefeito em ação de investigação judicial eleitoral proposta em virtude de condutas ilícitas atribuídas somente ao prefeito não reeleito, em razão da impossibilidade de aplicação da pena de cassação, de registro ou diploma e do caráter pessoal da possível inelegibilidade decorrente. Por último, eu gostaria de destacar um trecho da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 20ª Zona Eleitoral, em que ele decidiu no seguinte sentido, aspas, diante da impossibilidade de aí surgir a aplicação da pena de cassação de registro ou de diploma da chapa majoritária, porquanto o investigado não logrou êxito em sua candidatura à reeleição, a presença da então candidata ao cargo de vice-prefeita, também na qualidade de investigada, não se apresenta imprescindível,
inexistindo até o momento nenhuma prova que levante a suspeita sobre a conduta ilegal da então candidata, de acordo com o resultado das investigações levadas a efeito pela Polícia Federal. Nessa hipótese, o caráter pessoal da acusação prevalece, devendo as eventuais penalidades recair apenas e tão somente sobre os responsáveis pelas supostas práticas ilegais. Portanto, senhores julgadores, por todo o exposto e reafirmando os termos do parecer já encartado nos autos, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, mantendo-se a sentença. Agradecendo a participação do doutor Danilo e do seu procurador regional eleitoral, devolvo a palavra à relatora. Mais uma vez, boa tarde a todos. Queria agradecer também a participação do doutor Danilo e do doutor Leonardo. Eu vou passar a leitura do meu voto. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Diogo Menezes Machado, ex-prefeito do município de Carigra, Sergipe, candidato à reeleição das eleições de 2016, e Salu Almeida, candidato a vereador, em face da sentença proferida pelo juiz da 29ª Zona Eleitoral, que deliberou pela parcial procedência dos pleitos deduzidos na presente AGE, com fundamento em existência de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico, para, nos termos do artigo 41A, caput, da Lei 9.504/97 e artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, com a aplicação de multa de 50.000 UFI em desfavor do primeiro representado e multa de 25.000 UFI em relação ao segundo representado, bem como declarar a inelegibilidade de ambos para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2016. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Constou na exordial que os recorrentes teriam praticado atos de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, lastreado nos artigos 41A, caput, parágrafo 1º da Lei 9.504/97 e artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, elencando os fatos que ensejaram o pleito, quais sejam o oferecimento e entrega de dinheiro e outras vantagens, a exemplo de combustíveis e água, com o fito de obter votos nas eleições de 2016. Nas ações recursais, os recorrentes aduzem preliminarmente a decadência do direito de ação e a ilicitude das provas, e, no mérito, a improcedência da demanda, em razão da ausência de provas de que o candidato tenha participado diretamente ou, ao menos, tivesse ciência do ato. Vou passar ao julgamento das preliminares. A primeira delas. Decadência da ação por ausência de litisconsórcio passivo necessário. De início, destaco que a representação foi proposta por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. Nas razões recursais, os recorrentes postulam preliminarmente a extinção do processo sem resolução de mérito em virtude da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem para a prática de abuso de poder, as quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e também contra aqueles envolvidos nos fatos, conforme entendimento firmado no RESP 843/56 da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, o qual eu colaciono ao voto. Aduzem a impossibilidade de saneamento do feito, neste momento processual, a incluir terceiros no polo passivo da demanda, em razão da ocorrência do fenômeno da decadência, direcionando-se à sua necessária extinção do feito. De fato, com relação ao abuso de poder econômico, entendo que assiste razão aos recorrentes. Em que pese a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, seja no sentido da desnecessidade da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem para a prática de abuso econômico, fundamentado no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, no julgamento dos acórdãos dos processos 060-3030-63-2018 e 060-3040-10-2018, no dia 10 de julho de 2021, aquela Corte de Justiça reconheceu sua aplicabilidade apenas para as eleições realizadas a partir de 2018, resguardada, em razão do princípio da segurança jurídica, a aplicação do entendimento superado a pleitos passados, e eu anexo as emendas no voto. Isto posto, considerando que estamos tratando aqui de AGE proposta em face das eleições de 2016, acato a decadência em relação às condutas praticadas com abuso de poder econômico, em razão da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário à época dos fatos. No entanto, com relação à captação ilícita de sufrágio, não há como acatar a decadência, na medida em que o responsável pela conduta, quando não candidato, não detém legitimidade para integrar o polo passivo da ação eleitoral, que apura a prática de captação ilícita de sufrágio.
Embora o ato ilícito possa ser levado a efeito por terceiro, este não possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, fundado no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, pelo simples fato de o ilícito eleitoral ser imputável exclusivamente a candidatos, consoante a dicção do próprio dispositivo legal colacionado ao voto. Trata-se, portanto, de ilícito eleitoral imputável a candidatos. E eu junto à jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido. Todavia, ainda que se entenda pela possibilidade de que o terceiro que praticou a conduta integre o polo passivo nas ações de captação ilícita de sufrágio, o litisconsórcio não seria necessário, mas sim facultativo, já que não há imposição legal de formação de litisconsórcio na hipótese. Nesta forma, considerando a multiplicidade de condutas descritas na exordial da representação, acata a decadência em relação às condutas praticadas com o abuso de poder econômico e afasta a decadência em relação às condutas previstas no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. É como eu voto. Essa primeira parte do... Senhor presidente, acompanho integralmente e com essa distinção ressaltada pelo Ministério Público de que não houve, de que o investigado não foi eleito, na verdade. Então, há uma distinção fundamental, considerando também que o artigo 41A fala em candidatura, né? Fala em candidato. Então, eu que já tinha uma posição muito restritiva com relação ao litisconsórcio necessário na posição anterior do TSE, já que a lei das inelegibilidades, na verdade, fala em uma regra material e não uma regra processual. Com essa distinção, eu fico muito confortável em seguir a eminente relatora, como eu voto. Doutora Elvira. Eu acompanho. Também acompanho, presidente. Eu igualmente acompanho a relatora. Eu também. A unanimidade é acolhida nos termos do voto do relator, a decadência. Apenas em relação à conduta do abuso de poder econômico. Isso. Vou passar a leitura da segunda preliminar. Da alegação de ilicitude das provas, arquivos originados de conversa no aplicativo WhatsApp e consequente ilegalidade do procedimento adotado pelo MPE. Os recorrentes sustentam ainda a ilicitude das provas, argumentando que os arquivos foram originados do aplicativo WhatsApp em flagrante violação da intimidade. Argumentam que, no caso em tela, existiu acesso, mesmo sem ordem judicial, aos dados do celular e às conversas de WhatsApp, quando seria necessária a prévia autorização judicial devidamente motivada. A respeito, os dados armazenados por aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de trocas de mensagens, dentre eles o WhatsApp, ou mesmo por correio eletrônico, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são, de toda forma, invioláveis, nos termos do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, só podendo ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, nos termos do artigo 3º da Lei 9.472 de 97 e do artigo 7º da Lei 12.965 de 2014. No caso dos autos, diante dos indícios das condutas ilícitas, houve a requisição da abertura de inquérito policial perante a Superintendência da Polícia Federal, gerando o IP número 0503/2016, e, no curso das investigações policiais, foi representado pela autoridade policial a quebra do sigilo telefônico e a medida cautelar de busca e apreensão, tombada nos autos de número 144 de 23 de 2016 e de número 151-15 de 2016, sendo os pleitos deferidos pelo juízo sentenciante. Desse modo, não houve violação de sigilo de comunicações telefônicas ou telemáticas, conforme previsto no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. E, em conclusão, tenho que a prova não é ilícita. Afirmam ainda que não só a referida prova encontra-se irregular, mas também todo o procedimento investigatório, posto que este teve início a partir de uma denúncia anônima. De fato, a notícia anônima sobre a eventual prática criminosa por si só não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração de ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações, os quais torna legítima a persecução estatal. No entanto, atenta à leitura dos autos, verifico que o Ministério Público, após receber a notícia crimes inqualificada, requisitou à autoridade policial a abertura de procedimento policial inquisitório
para apurar possível prática de crime eleitoral, tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral. Antes, porém, buscando elementos que embasassem aquela denúncia apócrifa, em ordem a descortinar a possibilidade de início da persecução penal por meio de inquérito policial. E, a respeito, manifestou-se o magistrado sentenciante. Inicialmente, quanto à denúncia anônima, entendo que não há ilegalidade em razão do processo ter sido iniciado em razão desta, haja vista que, após a chegada da denúncia, foi iniciado um procedimento preliminar investigativo para apurar a existência de indícios de conduta delitiva, antes de serem adotadas as medidas mais drásticas, como a quebra do sigilo telefônico. Ademais, quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já adotou um entendimento pacífico, segundo o qual o escrito anônimo não autoriza, desde que isoladamente considerado, a imediata instauração do persectitio criminis. Nada impede, no entanto, que o poder público, provocado por delação anônima, adote medidas informais destinadas a apurar previamente em averiguação sumária, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração do inquérito policial, como ocorreu no caso em apreço. E transcreva o presidente jurisprudencial da Corte Superior, da relatoria do ministro Nef Cordeiro. Então, com base nisso, eu estou rejeitando a prejudicial arguída. Em discussão. Acompanho. Senhor presidente, só queria acrescentar que não cabe ao tribunal ou ao juízo cível decretar a nulidade de uma prova que foi produzida na competência penal, porque senão vai virar processualmente vai virar algo estapafúrdio, né? O juiz estadual, por exemplo, eventualmente poderia decretar a ilegalidade de uma decisão judicial federal, ou o juiz criminal decretar a nulidade da prova produzida civilmente. Então, além dos argumentos que foram levantados pela eminente relatora, ainda que o tribunal esteja em grau recursal, só que a ação de investigação judicial eleitoral é uma ação civil, natureza civil. Então, o tribunal não pode decretar nulidade da competência criminal no processo civil. Cabe ao tribunal ou ao próprio juízo decretar nulidade na competência criminal. Não é? Então, além dos argumentos, eu acrescento esses argumentos para negar a ilicitude da prova. Doutor Marcos. Presidente, também acompanho a relatora com os acréscimos feitos pelo doutor Jota. Eu acompanho a eminente relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, presidente, na integralidade. A unanimidade é rejeitada a preliminar nos termos do voto da relatora. Vou passar a terceira preliminar. Da irregularidade da prova testemunhal realizada posteriormente à instrução processual. Alega a defesa que houve a inversão da ordem dos atos correlatos na instrução processual, o que teria resultado em prejuízo inequívoco, posto que a oitiva das testemunhas foi realizada antes do exame pericial, o que estaria em confronto com a sistemática do CPC. Em relação a tal alegação, entendo que a mesma não merece prosperar, visto que o ilícito concernente à captação ilícita de sufrágio, previsto no artigo 41A da Lei 9.504, segue o rito previsto na Lei Complementar 6490, em seu artigo 22, inciso 6, que em seu artigo 22, inciso 6, estabelece que as diligências serão realizadas subsequentemente à instrução processual, e eu anexo o artigo no voto. Assim, entendo não existir o prejuízo suscitado pelos recorrentes e estou afastando a preliminar. Então, a preliminar... Também aqui de acordo, presidente. De acordo. Também acompanho. De acordo com o relator. Acompanho, presidente. Eu também acompanho a unanimidade, foi rejeitada a preliminar por ausência de prejuízo. Isso. Superadas as preliminares. Agora é o mérito. Sim, agora é o mérito. Superadas as preliminares e análise quanto à decadência, passo a análise das condutas atribuídas aos recorrentes, sob o enfoque da captação ilícita do sufrágio. Inicialmente, convém fazer considerações a respeito do 41A da Lei 9.504/97, que fundamenta a apresentação, o qual eu transcrevo no voto. Os aludidos dispositivos normativos têm por motivo proteger a rigidez do pleito, de forma a evitar que a captação ilícita de sufrágio comprometa a normalidade e legitimidade das eleições.
A doutrina e a jurisprudência, por sua vez, afirmam que o ilícito se configura na acumulação de 3 requisitos. 1. A realização pelo candidato ou por outrem, com anuência, consentimento ou participação daquele, em uma das condutas típicas elencadas no caput do artigo 41A da Lei das Eleições, doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. 2. Demonstração do fim específico da conduta de obtenção de voto do eleitor. 3. Prova da ocorrência do ilícito durante o período eleitoral, ou seja, entre a data do registro de candidatura e o dia da eleição, e cito jurisprudência sobre o tema. Assentadas essas premissas, passo a análise dos fatos trazidos aos autos. Para tanto, transcreva o trecho da sentença de primeiro grau. Com base na denúncia que chegou ao MP de que Fábio do Nascimento Silva e Fagner Lima, cabos eleitorais do candidato a prefeito à reeleição Diogo Menezes Machado, aqui representado, estavam com dinheiro para usar na campanha. Denúncia esta que chegou por meio de fotos do aplicativo WhatsApp, nas quais é possível ver uma quantidade de dinheiro que chama a atenção. Foram deflagrados procedimentos investigatórios pelo MP, que resultaram na obtenção de provas acerca da alegação de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico. Quanto às referidas fotos, observe que estas foram objeto de perícia para atestar que não passaram por algum tipo de adulteração, tendo a perícia de folhas 273 e 283 atestado que as mesmas não sofreram modificação. Em sede de procedimento investigatório realizado pelo MPE, destacam-se as provas obtidas por meio de ações de interceptação telefônica e busca e apreensão nos autos de número 144-23-2016 e 151-15-2016, provas estas que foram devidamente compartilhadas com a presente demanda. Quanto à referida interceptação, destacam-se as conversas anexadas às folhas 197 e 214 do procedimento preparatório eleitoral de número 02-2016, em anexo à presente demanda. Haja vista que, por meio destas, é possível observar a existência de conversas telefônicas que indicam a realização da conduta de compra de votos em nome dos candidatos aqui investigados, por meio dos eleitores Charlon Amadeu Torres Silva, Adalto Joaquim de Santana, Alexandro Barreto Santana e João Bosco Machado, ex-prefeito de Carira e pai do então candidato a prefeito, além de outros não completamente identificados da presente demanda, mais conhecidos como Geofrâncio, Faguinho, Gildinho e Silvan. Quanto a tais interceptações, destaca-se a conversa entre Chalon e o aqui representado Salude Almeida, então candidato a vereador, na qual este pergunta: entregaram o dinheiro de todo mundo aí, o negócio aí, hein? E o interlocutor responde: não, só quinta agora. Além deste trecho, foram captadas outras conversas tratando do fato, que indicam a existência de compra de votos, prova esta que é complementada pelo resultado da busca e apreensão. Ainda das interceptações, destaca-se o diálogo entre Chalon e um eleitor de prenome Tiago, no qual aquele indica as pessoas que estavam com ele realizando a compra de votos, dando destaque a João Bosco Machado, ex-prefeito de Carira, e pai do então candidato a prefeito Diogo, ora representado, bem como Geofrâncio, Faguinho, Gildinho e Silvan, que, sob coordenação de Bosco, faziam visitas para a compra de votos. Também destaca-se conversa entre Chalon e o eleitor de prenome Tiago, na qual este negociou a quantia que seria paga para o eleitor votar nos candidatos indicados, na qual este pede a quantia de R$2.000. Diante do resultado das interceptações, afirma o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais. O relatório circunstanciado da interceptação telefônica autorizado por este juízo, com a captação de diálogos dos alvos interceptados e dos documentos apreendidos, deixou claro que Charlon Amadeu Torres Silva estava diretamente envolvido na compra de votos para o ora representado Diogo Menezes Machado e vereadores da coligação deste, ficando provado o envolvimento direto dos também representados Salude Almeida e Israel, candidatos a vereador. Com efeito, restou evidenciado que cabia a Charlon Amadeu Torres Silva relacionar eleitores de sua região que aceitavam receber determinado valor para votar no candidato a prefeito Diogo Menezes Machado e a vereador por este indicado, e a lista era repassada para Adalto Joaquim de Santana e Alexandro Barreto Santana, ambos cabos eleitorais de confiança do representado Diogo. Além das interceptações acima, foram também realizadas transcrições de conversas feitas por meio de WhatsApp, por meio das quais fica evidente a existência de compra de votos, tendo algumas pessoas, por meio destas, encaminhadas para Charlon fotos de seus títulos de eleitor. Já quanto à ação de busca e apreensão realizada, por meio desta foram apreendidos, na residência de Fábio Nascimento Silva, localizada na Avenida Tiradentes, número 95, bairro Centro de Carira, foi apreendida a importância de R$24.000 em espécie, a qual se encontrava dentro de uma caixa de sapatos, no interior do guarda-roupa, cheques do Banese, HSBC, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E na rua Juarez Lima, número 799, foram apreendidos celulares, iPhone, notebook,
diversos comprovantes de venda de auto posto padrão limitada, com manuscritos, folhas, apresentando relação de nomes de pessoas, números telefônicos, valores, número de título do eleitor e RGs, folhas com roteiro de fornecimento de água para os povoados do município, com discriminação dos prestadores de serviço e números de credenciamento, tudo conforme consta nos autos do processo 14508 de 2016, cuja cópia segue em anexo. Também em cumprimento de mandado de busca e apreensão, desta feita, nos autos do processo 15115 de 2016, no povoado Descoberto, residência de Charlão Amadeus Torres Silva, foram apreendidas folhas de papel contendo nomes com respectivos números de telefone, envelope contendo inscrição Amigos da Vila, tendo em seu interior fichas de inscrição e diversas cópias de RG e títulos de eleitores. Um envelope com a inscrição Colégio Graciliano Ramos, contendo ficha de inscrição Máfia e diversas cópias de RG e títulos de eleitores. Um envelope com a inscrição Juventude, contendo ficha de inscrição e diversas cópias de RG e título de eleitores. Um envelope contendo a inscrição Isael, contendo diversas cópias de RG e título de eleitor. Aparelho celular e outros envelopes com fichas, cópia de RG e títulos de eleitores. Na Avenida Tiradentes, número 124, foram apreendidos comprovantes de venda do autoposto padrão limitada, talões de comando do autoposto padrão, com várias folhas preenchidas, e na rua Humberto Dionísio, imóvel de João Bosco Machado, genitor do demandado Diogo Menezes Machado, a importância de R$ 31.320. Diante de todo o conjunto probatório acima referido, é possível chegar à conclusão que a investigação realizada a partir da denúncia que chegou ao Ministério Público Eleitoral é mais que suficiente para comprovar a existência dos elementos que compõem o ilícito de captação de votos, conforme exige a jurisprudência acima destacada. Tomando a sentença como parâmetro, impede verificar se a análise do acervo probatório carreado aos autos permite a manutenção da conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau, de que os representados, ora recorrentes, teriam mesmo incidido na prática da conduta descrita no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. No caso concreto, vê-se um conjunto probatório suficientemente denso a evidenciar tanto a compra de votos por parte de terceiro não candidato, quanto a ciência do candidato em relação ao ilícito, com envolvimento direto ou indireto de pessoas ligadas ao candidato por vínculo político e familiar. Observe-se que o cerne do mérito da demanda consiste basicamente em aferir se as eventuais ofertas e promessas e entregas confirmadas em audiência pela oitiva de testemunhas se deram com a intenção de troca pelo voto dos beneficiários ou não. Desta feita, as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar uma condenação pela captação ilícita de sufrágio. Eis que se encontram sem rastro de incerteza, sendo firmes, coerentes em si e suficientemente robustas, baseadas em afirmações seguras. Assim, diante da robustez do conjunto probatório dos autos, convenço-me da suficiência de provas da captação ilícita praticada pelos recorrentes. Não por acaso, este também foi o entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, cuja ementa eu colaciono no voto. Pelas considerações exaradas, convenço-me da suficiência de provas da captação ilícita. Verificando que, muito embora os recorrentes não tenham logrado êxito nas eleições, como acertada a sentença do juiz acuou com relação à aplicação de multa, tenho como acertada a sentença do juiz acuou com relação à multa, à aplicação da multa combinada no artigo 41A, uma vez que não há óbice à aplicação. E destaco o precedente dessa Corte. Consigno ainda que, por tratar-se de representação eleitoral com base no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, não existe sanção de inelegibilidade a ser decretada, restringindo-se as penalidades à multa e à cassação do registro ou diploma. No entanto, a aplicação da sanção de inelegibilidade será um efeito reflexo da decisão transitada em julgado, devendo ser declarada em futuro e eventual processo de registro de candidatura. Isto porque, na dicção do parágrafo 10º do artigo 11 da Lei das Eleições, as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura. Diante do exposto, por tudo que consta nos autos, voto pelo conhecimento e parcial provimento desse recurso para, reconhecendo a ocorrência da decadência, em razão da ausência de formação do desconsórcio passivo necessário, afastar a condenação em relação ao abuso de poder econômico, mantendo-se, entretanto, a procedência da representação em relação à condenação por captação ilícita de sufrágio, nos termos do artigo 41A da Lei 9.504/97, com a aplicação de multa de 50.000 UFI em desfavor de Diogo Menezes Machado e de 25.000 UFI em desfavor de Salô Almeida, e a anotação da presente decisão no cadastro eleitoral, para fins de apuração de inelegibilidade em eventual requerimento de registro de candidatura. É como eu estou votando, presidente. Está em discussão agora a votação do mérito.
Desembargador Elvira. Acompanho. Superada a questão, senhor presidente e mais colegas, superada a questão da validade da prova, a discussão aqui nesse processo é com relação à eficácia da prova. E a eficácia da prova está bem demonstrada no voto da eminente relatora, que acompanha integralmente. Também acompanha a relatora, senhor presidente. Também acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Eu também acompanho. E aqui, parcialmente provido o recurso para, rejeitando as preliminares de licitude da prova e conhecendo apenas a decadência em razão da ausência de formação do litisconsórcio necessário e afastar a condenação ao abuso de poder econômico, e no mérito, reconhecendo a decadência em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e afastar a condenação em relação ao abuso de poder econômico, mantendo-se, entretanto, a procedência da representação em relação à condenação por captação ilícita de sufrágio nos termos do voto proferido pela relatora. Também é rejeitada a preliminar no que diz respeito Licitude da prova. a irregularidade da prova testemunhal realizada posteriormente à instrução processual em razão da ausência de prejuízo. Portanto, a unanimidade parcialmente provido o recurso nos termos do voto proferido pela relatora. O segundo foi retirado de pauta. O segundo processo que tinha pedido de preferência foi retirado de pauta para o doutor Marcelo. Retornará oportunamente. Era um pedido de preferência do doutor Fabiano. Agora anuncio para julgamento o recurso eleitoral 617/97 da relatoria do doutor Marcos Pinto. Preferência solicitada por doutor Saulo Esmerim Medina Gomes. O doutor dispensa o relatório. Senhor presidente, é advogado da parte recorrida, não é isso? Há uma convergência, senhor presidente. É só Vossa Excelência. Acho que sim. Sim. Tem convergência? Sim. Então, sim, satisfeito, presidente. A questão já é... Leia a emenda, se tiver... A questão já é conhecida da Corte com relação à alegação de fraude na cota de gênero e a ausência de prova suficiente, de prova robusta, para justificar o provimento do recurso. A emenda está versada nos seguintes termos. Recurso, ação de investigação judicial eleitoral, partido político e vereadores. Eleição 2020, cota de gênero, artigo 10, parágrafo 3º da Lei nº 9.504/97, alegação de fraude, necessidade de prova robusta, inexistência, entendimento do TSE e do TRS Sergipe, postulado indúbio pró-sufrágio, conhecimento e desprovimento do recurso. As provas apresentadas, o contexto e o conjunto de circunstâncias concretas verificadas nos autos são insuficientes para a caracterização de fraude na cota de gênero. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é no sentido de que a prova de fraude na cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Ausente prova em contexto do ilícito e da violação do disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, deve prevalecer na espécie postulado indúbio pró-sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral. O baixo desempenho nas urnas, a modesta atuação durante a campanha eleitoral e a ausência de recebimento de recursos de campanha não comprovam por si sós a intenção de burlar a cota de gênero, como no caso dos autos. Recurso eleitoral conhecido e desprovida. Como voto, senhor presidente? Em discussão? De acordo, presidente. De acordo, presidente. Vossa Excelência está votando pelo desprovimento do recurso à unanimidade nos termos do voto proferido pelo relator. Agradeço a participação dos advogados presentes.
Agora vamos ao terceiro da pauta, não é isso? Prestação de contas anual número 341/11 da relatoria do Dr. Marcos Pinto. Com a palavra, se a matéria for simples... É matéria simples, contas não prestadas, apesar de devidamente intimado. Prestação de contas, exercício financeiro 2018, partido, intimação para regularizar a representação processual e apresentação das contas. Omissão, não atendimento, violação da Lei 9.504, 97 e resoluções TSE 23.564/2017 e 23.604/2019. Contas declaradas não prestadas. Está em discussão? De acordo, presidente. De acordo. De acordo, presidente. De acordo. Eu também estou de acordo. A unanimidade das contas foram Declaradas não não prestadas. prestadas. O quarto é o recurso eleitoral 617. Este já foi, em pedido de preferência. O quinto, o embargo de declaração no processo 153/30 da relatoria do Dr. Marcelo Campos. Senhor presidente, eminentes membros, aqui neste caso alego o embargante a existência de omissão e ou contradição na decisão embargada, alegando que não teria sido considerada notas fiscais e documentação correlata relativa às despesas realizadas. Entretanto, expressamente, a decisão, o acordo embargado, consignou que aquela documentação não ia ser considerada no voto pela ocorrência, pela incidência da preclusão temporal, uma vez que os documentos foram juntados após a sentença. De modo que o que pretende o embargante é, na verdade, a reanálise do feito, o que é evidentemente inviável em sede de embargo de declaração. Por essa razão, presidente, eu estou conhecendo os embargos de declaração porque tem prestígios, porém rejeitando-os. Em discussão? De acordo. De acordo. Relator. De acordo, presidente. Eu também acompanho a unanimidade de desacolhido os embargos nos termos do voto do relator. O sexto já foi julgado pela doutora Clarice. O sétimo foi retirado de pauta. O oitavo também. Temos agora o nono, que é um processo administrativo número 221/60. Requisição de servidor, Ronaldo Batista de Carvalho, juízo da primeira zona eleitoral Aracaju. Processo administrativo, requisição, servidor público federal, agente de vigilância, carga extinta, exceção, impossibilidade de correlação. Resolução do TSE número 23.523/17. Nova atribuição, caráter administrativo, compatibilidade, prazo máximo de permanência na Justiça Eleitoral, quantidade de eleitoras e eleitores na zona requisitante, conformidade. Observância dos ditames legais, deferimento. Está em discussão? De acordo, presidente. De acordo. De acordo. A unanimidade deferida nos termos do voto do relator. A segunda é um bloco que consta do processo de renovação de requisição número 237/14, interesse da servidora Liane Cristina Gomes dos Santos, e a renovação de requisição número 239/81 da servidora Débora Cristina Silva Santos, ambas do juízo da 21ª Zona Eleitoral São Cristóvão. Processo administrativo, renovação, requisição, servidora pública municipal, oficial administrativo e o auxiliar de escritório, resolução TSE 23.523/17, cargo de origem, caráter administrativo, compatibilidade, prazo máximo de permanência na Justiça Eleitoral, prorrogação da resolução TSE número 23463 de 21. Quantidade de eleitores na zona requisitante, conformidade, observância dos ditames legais. Eu voto pelo deferimento das duas renovações. Em discussão? Com a presidência. A unanimidade deferida a renovação nos termos do voto do relator. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para a próxima semana, dia... Qual é o dia, Laura? 27. Próxima segunda. Dia 27. Dia 27. Próximo dia 27, às 15 horas.
desejo a todos um bom restante de semana, um bom São João. E a minha resolução antes de encerrar. Está encerrada a sessão. Presidente. Pois não, doutora Elvira, por favor. Eu estou colocando em mesa a nova composição para que seja votado por esse tribunal do Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição. Aqui, ó. Pela legislação vigente, um dos componentes é indicado pelo Pleno, e aqui eu indico o nome da doutora Ana Paula de Freitas Maciel. É para quê, desembargadora? Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau. Pois não. Juíza de Douro, né? Ela é indicada pelo Pleno. Se os senhores acatarem, os outros foi por inscrição. Essa daqui é a única que a gente indica. Pois não. De acordo, fica indicada na forma da sugestão. Agora ainda tem as outras. As demais vagas abertas, as inscrições foram efetuadas. A doutora Cláudia do Espírito Santo requereu para substituir o doutor Pablo Moreno Carvalho de Luz na suplência, que também deverá ser escolhida pelo Pleno deste regional. E o juiz Haroldo Luiz Rigo da Silva e Sérgio Menezes Lucas para a substituição da magistrada Eliane Cardoso Costa Magalhães e do magistrado José Pereira Neto nas titularidades vagas, respectivamente. Tudo em consonância com o disposto no artigo 3º e seu parágrafo único da resolução número 7, de 2 de junho de 2022. São esses os magistrados que se inscreveram. Tá bom. Tá em... O Pleno acata? Sim, de acordo. De acordo. Eu estou de acordo. Não, a gente está pedindo... Eu só quero que conste em ata, né? Vai constar em ata essas indicações, porque tem que ficar documentado. Tá certo. Agradeço. Aprovado o nome indicado e os demais constem em ata para que fique registrado conforme solicitado pela corregedora. Nada mais havendo, declaro encerrada